gravar? E aí, estamos gravando. E aí, pessoal? Como estamos de dúvidas, de exercícios, de coisas assim? Um por vez. É. Pera aí, professor, eu vou te enviar uma. Tá, beleza. Se não tiverem, eu posso explicar um pouco mais do que eu pus no vídeo hoje. Depois dessa que ele vai passar, posso dar uma explicada mais de como faz umas contas de derivação implícita e logarítmica. Ele postou lá na hashtag dúvidas. A equação da reta tangente ao gráfico da função. Tarará. Copiar prévia da imagem. Será que eu consigo fazer aqui assim? Não. Eu tenho que fazer assim. Aqui, essa está sendo transportada para a lousa agora. Aliás, o streaming tá bom, que hoje a minha internet estava meio louca. Vocês estão conseguindo ver e ouvir bem? Sim, sim. Tá, beleza. Então, problema mandado pelo Daniel Costa. A equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a 5 elevado a seno de x no ponto x igual a 0 é essa desgraça, essa desgraça, essa desgraça, essa desgraça, essa desgraça. Bom, então, que encontrar a equação de reta tangente, a gente sempre vai passar por aquela questão. A reta tangente no ponto x igual a 0, nesse caso, vai ser dada por essa expressão. Y menos f de 0 igual a f' de 0. Eu não sei, eu não tenho planejamento de lousa. Então, y menos f de 0 igual a derivada da função no zero vezes x menos o ponto em questão. E o ponto em questão é 0. Então vai ficar simplesmente vezes x. O problema foi encontrar a derivada da f no zero, foi isso? Isso sim, professor. Tá, então vejamos. A gente tinha visto na aula passada que quando a gente tem a função da forma f de x igual a elevado a x, a derivada desse amiguinho, depois que a gente faz aquele truque, vai ser o ln de a vezes a elevado a x, certo? Porque a gente tinha pensado nisso aqui, ó. A elevado a x é a mesma coisa que e elevado ao ln de a elevado a x. E isso é igual a e vezes x ln de a. Então, quando a gente deriva isso, vai ficar a derivada, você vai fazer a derivada da função de fora aplicada no que está dentro, vezes a derivada do que está dentro, mas a derivada do que está dentro é só escalar. E esse cara aqui a gente reescreve assim. Então fica ax vezes ln de a. Então, nesse caso, como no lugar do a gente tem 5, então é f de x igual a 5.
Aliás, a gente tem 5 elevado a seno de x. Mas aí o que a gente vai usar a regra da cadeia e vai usar esse negócio aqui. Então vamos lá. Lousa 2. Eu gostei de deixar essas linhazinhas aqui, fica mais intimista. Então a gente quer encontrar dx de 5 elevado a seno de x. O problema é que a gente não sabe derivar 5 elevado a seno de x. A gente sabe derivar 5 elevado a x. Ou a u, no caso, em relação a u. Então a gente xinga esse cara de u. E aí fica d de 5 elevado a u dx. Agora a gente refaz isso com regra da cadeia. Deu dx. Aí agora, a derivada de ou melhor, derivada de 5 elevado a u em relação a u, pelo que a gente viu aqui, vai ter que ser o ln de 5 vezes a elevado a u. Então vai ser, esse cara vira ln de 5 vezes 5 elevado a u. E a derivada de u em relação a x é a derivada do seno de x em relação a x. A derivada do seno é cosseno. Como u é aquele negócio, a gente fica com isso aqui. ln 5 vezes 5 elevado a seno de x vezes cosseno de x. Então, isso é a f' calculada num ponto x. Agora, quem a gente precisava encontrar para descobrir a equação da reta era o f' no zero. Estão comigo? Sim, professor. Pode continuar. Então, aqui vai ficar o f' do zero, vai ser ln do 5 vezes 5 elevado a seno de zero vezes cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, seno de zero é seno sobe é zero. Então, isso aqui vai ficar 5 elevado a zero. Aqui vai ficar 1. Então, isso aqui fica ln de 5 vezes 5 elevado a zero vezes 1. 5 elevado a zero é 1. Então, isso aqui dá ln de 5. Portanto, nossa, isso era para ser uma estrela. Portanto, quando a gente pega essa informação e coloca aqui, a gente vai ter y menos. Quem era f de zero? Vai ser f é 5 elevado a x. Então, 5 elevado a seno de zero igual a ln de 5 vezes x. Seno de zero é zero, 5 elevado a zero é 1. Então, a nossa equação de reta e tangente é ln de 5 vezes x mais 1. Então, é a letra A. Perfeito, professor. Só deixa eu bater uma foto. Tá, tudo bem. Eu salvo, eu deixo o link do PDF da lousa na descrição do vídeo quando eu posto, mas pode tirar foto, fica à vontade. Já tirei já, professor. Valeu. Beleza. E aí? E pro restante pessoal, ficou claro a ideia? É sempre a mesma coisa, encontrar reta tangente. É sempre essa fórmula maldita. Y menos f no ponto igual a derivada no ponto vezes x menos o ponto. Que sai do Eu ioiô entendi no sim, chachão. professor. Ah, beleza. Ai. Ah, ok.
Então, a minha letra é muito feia, mas... Off-topic completamente. O Gabriel, o Lucchini, aparentemente acha que ele comprou uma lousa, uma mesa digital dessas. Então, ele tirou umas dúvidas comigo e aí eu falei, compra, sim, é legal e tal. E talvez, se ele comprou pela Amazon, vai chegar bem rápido. A Amazon me patrocina. Ontem ele falou com a gente que ia tirar umas dúvidas dessas lousa com você mesmo. Aí a gente tinha falado que você usa a lousa digital pelo Google. Isso, esse aplicativo é do Google. Sim. Sim. Aí eu Não comentei com ele. Sim. Legal. Ele estava preocupado porque ele usa o Ubuntu, né? E aí... Sim. E eu não tenho QI suficiente para usar o Ubuntu. Mas... Então, alguém tem mais alguma dúvida? No vídeo eu falo sobre derivação implícita e derivação logarítmica. E a derivação implícita provavelmente é o jeito que o Lucchini ele deve fazer as derivadas com vocês. Provavelmente. Porque ocorre a situação assim. Em geral, quando a gente vai derivar, a gente deriva a função, né? E aí a função é o quê? É um y. Função é uma relação, é uma coisa que relaciona x e y, certo? Para cada x você determina um único y. E aí esse y, em geral, ele está expresso com uma regrinha aqui que só aparece x na jogada. E aí a gente diz que o y está em função do x. O problema é que, às vezes, você se depara com situações onde o x e o y eles estão relacionados de um jeito que não é explicitamente uma função. Isso a gente vai ver muito quando a gente estudar um negócio que chama taxas relacionadas, que é, por exemplo, quando você tem o volume de um negócio que é expresso em relação à altura daquele mesmo negócio, e aí você tem uma equação que permite você expressar o volume em função da altura e não sei o quê. E aí você quer, por algum motivo, saber qual é a taxa de crescimento do volume, a taxa de crescimento instantânea, assim. Só que a expressão que você tem para o volume, ela não ela não deixa ele certinho em função da coisa, tá? Eu não vou pegar um exemplo de taxas relacionadas agora, mas vamos supor que a gente tem uma situação onde tem uma certa grandeza y, que ela está relacionada com uma certa grandeza x, dessa forma: y ao cubo x mais 2x quadrado menos xy igual a 42, certo? É alguma coisa onde esse y, para o seu problema, ele depende do x, só que você não tem uma expressão explícita para o y, certo? Porque aqui a gente teria que, por exemplo, tentar isolar o y, se a gente quisesse fazer isso. Mas aí tem esse y, para ficar pior, não, vou deixar só assim, mas a gente ia ter que deixar o y em evidência aqui, só que aqui tem um y ao quadrado, certo? Se a gente quisesse tentar deixar o y em evidência, ia ficar, por exemplo, y vezes y quadrado x menos x igual a 42 menos 2x quadrado. Aí não basta a gente passar esse cara dividindo, porque ainda tem um y aqui. E aí a gente fala, como que a gente vai
conseguir saber qual é a variação instantânea do y quando eu faço x variável. Tá? E pode, inclusive, ser o caso de que, se a gente consegue, de algum jeito, isolar o y, esse y ele não vai estar determinando uma função exatamente, porque, como a gente viu na última reunião, quando a gente tem um negócio assim, ó, eu vou fazer o que eu fiz no vídeo. No vídeo eu fiz esse aqui, ó. Imagina que a expressão que a gente tinha era y² menos x igual a 0. Nesse, se a gente vai isolar o y, vai ficar y² igual a x. Aí a gente tira a raiz dos dois lados, certo? Só que raiz de y² é módulo de y. Então, isso aqui estaria dizendo que o módulo do y é a raiz de x. Só que o módulo do y é mais ou menos y a depender de qual é o valor do y. Então, meio que isso aqui daria para a gente isso. Y é igual a mais ou menos raiz de x. Só que isso aqui significa que para cada valor de x, a gente tem dois valores de y. A gente tem o valor raiz de x e o valor menos raiz de x. Isso não é uma função. Só que se a gente considera separadamente as funções, deixa eu apagar esse negócio. Se a gente considera separadamente, a gente pode olhar assim, ó. A gente pode olhar uma função f de x igual a raiz de x, e a gente pode olhar a função g de x igual a menos raiz de x. Essas duas funções, se eu pego essa função e xingo ela de y, ela vai satisfazer essa equação. Se eu pego a g e xingo a g de x de y, ela também vai satisfazer essa equação. E aí, nesse tipo de cenário, a gente fala que f e g elas estão definidas implicitamente por essa equação, certo? Só que, veja, nesse caso a gente conseguiu isolar e encontrar fácil quais são as funções implícitas definidas pela equação. Só que às vezes tem um cenário assim desgraçado tipo esse aqui, que tem esse quadrado aqui, que não é imediatamente claro qual que vai ser o gráfico da coisa, tá? Esse aqui, o gráfico vai ser uma parábola deitada. Esse y² menos x. Então, ele não é função, porque vejam que para esse pontinho aqui, a gente consegue associar dois pontos no gráfico. Então, não é uma função. Então, depois eu vou até jogar no GeoGebra para ver que desgraça é isso aqui, que eu não tenho a mínima ideia. Deve ser uma coisa muito feia. Mas ocorre que para a gente derivar, quando a gente fala em derivação implícita, o que a gente faz é fingir, que é assim na prática, né? A gente finge que o y aqui ele já é uma função, então eu finge que eu posso fazer derivada desse negócio, tá? E aí a gente vai manipulando até conseguir isolar isso aqui, dy dx. E aí o que isso aqui vai dizer pra gente? O resultado que isso aqui der desse lado vai dar pra gente o que é qualquer uma das funções implícitas que essa relação satisfaz, qual vai ser a derivada dessas funções. Tá? Então, por exemplo, aqui, eu não vou escrever isso tudo de novo, eu vou ficar um pouco mais esperto. Então, aqui, para fazer a derivação implícita desse negócio, deixa eu apagar aqui. A gente começa aplicando digamos assim, a gente vai aplicar o d dx dos dois lados. Então vai ficar d dx de y ao cubo x
mais 2x² menos xy igual a d de 42 dx. Até aqui, ok? Ok. Ok. Então agora vamos ver. Como a gente está fingindo que esse y é uma função de x, se eu faço y ao cubo também. E se eu faço y ao cubo vezes x também é uma função. E toda essa desgraçaiada aqui é uma função. Essa e essa aqui são funções. Então, a derivada dessa soma de funções, se existir, vai ser a soma das derivadas. Então, a gente pode quebrar isso aqui. Vai ficar derivada de y ao cubo x dx mais derivada de x... Opa! Eu comi um 2. De 2x ao quadrado dx menos derivada de xy em relação a x. Isso tudo, como essas coisas eram iguais a princípio, as derivadas delas também são. Então, aqui derivada de 42, que é uma função constante, derivada de constante é zero. Então, a gente chegou nisso aqui. Aí agora, vejam. Vamos passar para outra lousa. Eu vou roubar aqui muito feio, quer ver? Vamos ver o que eu vou fazer. Eu burlei o Google agora, hein? Estou na lousa 5. Então, a gente estava com isso na outra lousa. Eu estou me sentindo muito esperto agora. Aí, bom, como que a gente deriva esse negócio aqui, que é y ao cubo vezes x? Bom, a princípio a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que isso aqui é derivada de uma função y ao cubo vezes outra função em relação a x. Então, a gente usa a regra do produto. Então, a regra do produto, lembrando, a gente tem f vezes g, derivada disso vai ser derivada de um vezes o outro, mais a derivada do outro vezes um. Então, um aqui vai ser o y ao cubo, o outro vai ser x. Então, isso aqui vai ser derivada de y ao cubo dx vezes x, tá bom? Então, só para deixar claro, o que está aqui sendo derivado é só o y ao cubo agora. Então, vou deixar até assim, para ficar bem evidente. Então, derivada da primeira vezes a segunda, mais derivada da segunda em relação à primeira. Beleza? Aí, então, isso matou, a gente já cuidou desse cara. Esse aqui é a derivada de 2x² em relação a x. Essa a gente sabe fazer. Tombo expoente e subtrai lá em cima, então aqui vai ficar 4x, que foi do 2 vezes 2, 4 vezes x elevado a 2 menos 1, 1 mesmo. Aí agora, de novo, menos, aí a gente tem aqui o produto de duas, então a gente faz a mesma coisa que a gente fez. Então vai ficar derivada de x em relação a x vezes y, mais derivada de y em relação a x. Eita. Tururu, vezes x. Agora, isso tudo tem que ser igual a zero. Estão comigo? Sim. Sim. Beleza.
Então, vejamos. Agora a gente vai começar a matar essas coisas, porque o que a gente queria encontrar era esse rapaz aqui. A gente queria encontrar dy dx. A gente queria encontrar a derivada da função de uma função definida implicitamente por isso. E a derivada disso em relação a x. Então, vejam que aqui já apareceu. Ó, já apareceu um. Mas a gente tem coisas ainda que a gente não sabe se livrar, tipo esse dy ao cubo. Tá? Então, para a gente se livrar dele, de novo, quando a gente tem esse tipo de expressão na notação de Leibniz, a gente não sabe fazer a derivada de y ao cubo em relação a x. A gente saberia fazer a derivada de y ao cubo em relação a y. O que eu estou querendo dizer? Que a gente vai usar a regra da cadeia. Então, esse dy ao cubo sobre dx, a gente escreve assim. dy olha só, nossa, é um lambda aqui, dx. Aí isso tudo vezes x. Derivada de x em relação a x, a gente sabe, é 1. Então aqui vai ficar 1 vezes y ao cubo. 4x é 4x. Agora, derivada de x em relação a x, isso aqui dá para ser um x. Derivada de x em relação a x é 1. Então, 1 vezes y, repito y. Aí aqui, derivada de y em relação a x é derivada de y em relação a x. Então, dy dx vezes x igual a zero. Muito cuidado agora, pessoal, tá? Porque eu já vi acontecer isso, tá? Eu já vi isso acontecer. Por favor, não façam isso. Tá bom? Esse x aqui não é um x que está multiplicando o d. Isso aqui é uma entidade própria que não pode ser cortada com x. Tá? Então, não façam isso. Porque vai ficar dy sobre d, você corta d com d, fica y. Olha só que beleza. Não. Bom, agora já quase acabou, porque, vejam, derivada de y ao cubo em relação a y é 3y ao quadrado. dy dx é dy dx mesmo. Y ao cubo é y ao cubo. 4x é 4x. Y é y. Menos dy dx. Vezes x igual a zero. E agora, vejam que a gente consegue isolar... Oi? Vezes x, esqueceu um vezes x ali no início. 3y. Verdade, verdade. Eu já vou deixar ele aqui, ó. Obrigado. Então aqui, ó, a gente já encontrou esse negócio. E aí agora, quem a gente queria? A gente queria isso aqui, né? dy dx. Bom, esse dy dx está aqui. Então basta a gente isolar ele. Então eu vou fazer isso até o final. Porque hoje é um grande dia. Vamos para outra aqui. Então, agora, isolando esse dy dx, então vai ser... Passa esses caras que não estão multiplicando ele para lá primeiro, só para não ficar enchendo o saco. Vai ficar y menos 4x menos y ao cubo. Aí esses caras que estão multiplicando esse e esse, eles vão passar dividindo. Então, vai ser aqui é menos, que mais então vai ficar 3y ao quadrado x menos x. Então, dy
dx igual a esse negócio. Agora, querem ver que coisa legal que dá para fazer com isso? Vamos para o GeoGebra. Então, GeoGebra. A expressão que eu tinha escrito a princípio era... Deixa eu voltar aqui. Era y ao cubo x. Y ao cubo x. Menos 2x quadrado, eu acho. Não, mais. Mais 2x quadrado. Depois, menos xy. Igual a 42. Essa é a coisa que eu falei para vocês, pessoal. Não tinha a mínima ideia que isso é uma coisa... Eu tinha caído, mas eu voltei. Estão me escutando? Sim. Sim. Tá. Eu tô ficando esperto agora para essas quedas, eu percebo rápido. Essa é a expressão daquela coisa que a gente colocou. Bem curioso, na verdade. E aí, vamos ver. Tem aqui, a gente encontrou essa expressão aqui para a derivada da função num ponto x para uma função y que seja dada implicitamente por aquela equação. Agora, se a gente encontra um ponto que satisfaz essa expressão, vamos ver aqui. Não esses pontos aqui, um ponto relativamente bonitinho. Quem é esse ponto aqui? Ponto menos 6.02, 1.91. É um ponto da curva. Então, vamos encontrar qual que é a reta tangente. Aí, nesse ponto, o ponto tem que estar na curva, mas qual que é a equação da reta tangente nesse ponto, usando aquela expressão aqui. Então, a gente teria que fazer, então, y, por algum motivo a lousa pifou. Voltou. Então, a equação da reta tangente seria y menos... não, eu nem preciso fazer aqui direto, eu vou fazer direto no GeoGebra. Vai ser y menos a imagem no contradomínio. Então, 1 menos 1.91. Aí vai ser igual. Aí agora a gente coloca essa expressão aqui, y menos 4x, menos y ao cubo, sobre 3y ao quadrado x menos x. Então vai ser y menos 4x menos y ao cubo. Então vai ser esse cara aqui, vai ser a derivada no ponto. Então y menos 4x. Então y é 1.91. 1.91 menos qualquer outra coisa, 4x. 4 vezes a coordenada x. A coordenada x é menos 6.02. E aí, mais menos y ao cubo. Então, menos esse negócio aqui ao cubo. Eu acho que isso vai dar muito errado, porque eu estou fazendo ao vivo. E é isso tudo dividido por 3y ao quadrado. Então, 3 vezes a coordenada y, 1.91 ao quadrado, vezes x. E x é menos 6.92. Então, menos 6.02. Isso tudo menos a coordenada x. Menos a coordenada x. Então, fica mais 6.02. Isso tudo vezes x menos o ponto. Então, x mais 6.02.
Olha só. A reta tangente. É que eu tô variando o ponto aqui. Ô, droga. Eu tenho que deixar ele parado. Eu me sabotei. Menos 6,02. Ai. Agora nunca mais vou chegar no ponto que tava, mas... Porque conforme eu dei zoom, ele saiu do lugar. Tudo bem, professor, a Aqui. gente acredita. Tá, mas enfim. É que ele agora tá saindo conforme eu dou o zoom, mas tava. Vocês acreditam em mim que ele tava lá onde eu falei que tava. Então funciona, assim, o GeoGebra provou que esse negócio funciona. Que massa! Eu ri muito alto, mas eu fiquei bem feliz. E olha só que engraçado. Essa reta também é a reta tangente nesse ponto aqui, simétrico. E aí isso tem a ver com o fato de que essa função, provavelmente, a função y, definida implicitamente por esse negócio, vai ser uma função que ela é ímpar, porque ela é simétrica em relação à origem. Mas, enfim, eu gostei que deu certo, mesmo fazendo ao vivo. O meu riso foi um pouco exagerado, desculpe, pessoal, não se assustem. Mas então, a derivação implícita é isso. Assim, você faz você finge que o y é uma função, sai derivando adoidado, até dar um jeito de isolar o dy dx. E aí ele dá para você o que seria a expressão da derivada na função se você conhecesse a expressão explícita da função, mas você não precisa ter ela para calcular. Isso que é o legal. Você pode fazer, digamos assim, derivadas em curvas, que não necessariamente são gráficos de funções globalmente. Beleza? Ficou muito confuso? Não, deu para entender bem. Legal. Tem alguém gritando na rua aqui, alguma coisa? Eu não sei o que é. Espero que vocês não estejam escutando. Mas tá bom. Então, isso é derivação implícita. E agora são 12h14. A derivação logarítmica, ela acontece quando a gente, antes de fazer a derivação implícita, a gente passa um ln maroto para simplificar a nossa vida. Em que sentido? Nesse sentido aqui. Então, imagina que a gente tem isso, y igual a x elevado à quarta vezes raiz de x à oitava menos mais 7 sobre... Eu vou fazer uma coisa muito horrível aqui. X ao quadrado mais 2 elevado a 7. Imagina que por algum motivo vocês tiveram o azar de ter que calcular a derivada disso aqui. Então, essa é a função que vocês têm que calcular a derivada. E vejam, se a gente fosse fazer usando regra da divisão, então a gente ia ter que pegar esse cara, aí a gente ia pegar esse cara e ia colocar embaixo ao quadrado, aí ia ter que fazer a derivada de x à quarta vezes, então, a derivada de x à quarta vezes esse negócio, e aí menos a derivada desse negócio, vezes x à quarta, e aí aqui ainda ia ter que usar a regra da cadeia para derivar isso, porque é uma raiz com o negócio dentro. Ia ficar até lembrar a fórmula da derivada da divisão, dá um trabalho. Então, o que costuma ser feito quando tem esse tipo de cenário?
Então, o que costuma se fazer é isso aqui. Então, a gente está com y igual a esse negócio. Daí a gente aplica ln dos dois lados, essencialmente. Então, de um lado a gente vai ter ln de y. Do outro lado, essa expressão aqui, a gente consegue simplificar ela usando propriedades do logaritmo. Tá? Então, vai ser ln de x à quarta vezes isso aqui. Opa, mais. E aí, menos ln de x ao quadrado mais 2, elevado a 7. Aqui eu estou usando aquela propriedadezinha de que se a gente tem isso, ln de alfa sobre beta, isso aqui é ln de alfa menos beta. Tá? Eu tô... É que é sexta-feira, pessoal. Pronto. Ln de alfa menos ln... Então, só que isso aqui a gente simplifica mais, porque aqui eu estou com esse produto. E esses expoentes, eles vão cair. Eles vão virar escalares multiplicando. Aqui também. Então, isso vai ficar assim. Ó. 4 ln de x. Mais, aqui é um meio, na verdade. Meio ln de x elevado a 8 mais 7. Menos 7 ln de x quadrado mais 2. Tá bom? Isso tudo igual a ln de y. Aí agora a gente faz a derivação implícita para encontrar quem é dy dx derivando essa expressão aqui. É essa expressão que a gente deriva. Porque desse lado vai ser derivada de ln de y em relação a x. Só que isso a gente não sabe fazer, a gente tem que usar a regra da cadeia. Fica, então, derivada de ln de y, dy, dy dx. E isso, esse d de ln de y em relação a y, isso aqui vai virar 1 sobre y. Tá? Isso só, a gente faz esse tipo de coisa sempre que o y é positivo. Tá? A gente pode fazer isso. Então, vejam que eu tomei cuidado quando eu defini a função de fazer ela sempre assumir valores positivos. Tá? Exceto possivelmente no zero, mas aí a derivada no zero, se você, ela não vai estar... Pode até ser que a função seja derivável em algum sentido, no zero, só que não no sentido que interessa para a gente. Tá? Então, essa expressão que a gente vai encontrar vai dar a derivada para todos os pontos maiores que zero. Porque em pontos maiores que zero, essa expressão aqui fica positiva. E aí o y maior que zero eu posso passar o ln nele. Mas enfim, a gente vai ter 1 sobre y dy dx. Isso desse lado. Depois que a gente derivar desse lado. Então apareceu aqui que a gente queria. Ó, dy dx. Agora é só sair derivando igual um louco desse lado. Então, quando a gente sair derivando feito louco, por exemplo, a derivada desse aqui vai ser 4 sobre x. A derivada desse aqui repete 1 sobre 2. Vai ter que aplicar uma regra da cadeia, mas aí vai ficar 1 sobre esse negócio vezes a derivada do que está dentro. Aqui eu estou fazendo direto porque seria derivação implícita e a gente já viu isso. Vezes 8x à sétima. E a derivada do zero é esse negócio. Menos 7
Aí, derivada, depois que você aplicar a regra da cadeia, vai ficar assim, vezes 2x. Então, isso aqui tudo é igual a 1 sobre y dy dx. Então, o resultado que você quer... Deixa eu voltar para outra cor. Então, quem você quer encontrar, que é dy dx, é igual a essa coisa toda, aqui em amarelo, é igual a essa coisa linda, estrelinha, vezes y. Tá? E se vocês quiserem verificar depois, vocês podem derivar a função original, usando a regra que eu falei, e ver que vai dar exatamente a mesma coisa que você obteria se pegasse a própria expressão do y, que está dada lá, e multiplicar por essa coisa linda. Vai dar o resultado derivado. E quando a gente pega a prática com derivada do logaritmo, é bem mais rápido fazer assim do que fazer aquelas outras coisas. Então, às vezes, pode ser uma ferramenta boa quando você está com pressa. Então, foi mais ou menos isso que a gente falou no vídeo lá, que eu postei no YouTube hoje. Só que com outros exemplos. E com uma lousa preta. Ficou confuso? Não, deu pra entender direitinho. Ah, legal. Que horas são? Eita, 12h23. Temos tempo para dúvidas rápidas. De quem, por acaso, tenha surgido dúvidas enquanto eu estava falando esse monte de abobrinha. Então, sextou e obrigado pela paciência de vocês e pela presença virtual. Uhum. Falou!